Pessoal, estamos ao vivo, estreando o programa Proseando. Estamos aqui com o senhor José Domingos de Freitas. Tudo bem com o senhor José? Graças a Deus, tudo bem. Ótimo. Senhor José, como é um programa ao vivo, não tem rodeios. O que eu peço para o senhor é para que conte um pouquinho da sua história, que envolve a história de Poços de Caldas, com certeza. Lembrando desde já, o senhor José é conhecido como o Periquito, que tem a banca de verduras, né, de feijão, lá na Feira Livre de Poços de Caldas, que fica próximo ao Mercado Municipal, certo, senhor José? Certo? Então, tá o senhor à vontade com a telinha. Diz aí um pouquinho da sua vida para nós, por favor. Tudo bem. Vou começar contando de quando eu era criança, um pouquinho. Ótimo. Que a gente morava no sítio, na beira do Rio Pardo, lá para frente de Santana de Caldas. E o meu pai vinha fazer feira. A feira era no Mercado Velho, na Casa Carneiro. Hoje é Casa Carneiro. E aí a gente vinha no caminhão de mercador, chamava caminhão de mercador. Era do João Inácio, do Zé Beraldo, os caminhões que trazia. Aí vinha coberto com a lona, dentro do caminhão, o dia que estava chovendo, era anarquia. E lá no pátio do mercado não tinha nem banca, era posto um pano no chão. Certo. Então era vendido desse jeito, punha as mercadorias em cima daquele pano ali. Aí o dia que chovia era uma tristeza. Inclusive, teve vez de fazer feira lá, a gente era tão pequeno que eu e meu irmão saímos de dentro do mercado para ir no banheiro e perdimos na rua Assis, na rua Francisco Salles, um senhor que achou a gente e levou lá para o mercado para devolver a gente lá para o meu pai. O senhor nessa época tinha o quê? 6, 7 anos? Por aí. Eu não sabia nada, era criança mesmo. Ficava em roda da banca lá, da banca no chão lá, mas não entendia quase que nada. Trabalhava lá na roça, lá de buscar vaca, separar essas coisas, já fazia esse serviço. Entendi. Aí no caso, desculpe, pode continuar, por favor. Depois a gente foi crescendo, aí já começou a ajudar mais. A balança era de prato com a correntinha. E trabalhou um tanto de tempo desse jeito. Ótimo. Aí depois a gente parou com a feira. Eu parei, por exemplo, ficava lá na roça e meu pai vinha. E eu vim embora para a cidade, eu era novo ainda, tinha uns 20 e poucos anos. Aí trabalhei de funcionário da Alcoa, na Mitsui aí. E depois em 87 eu fui para a feira. Direto na feira. Saí das firmas e fui trabalhar na feira. Tanto que faz 35 anos já que eu tô fazendo feira. 3 décadas e meia. É, direto. Semana inteira, faz feira pra cidade toda. Entendi. Uma pergunta que eu queria fazer é que o senhor falou, né, de ser, não era banca, era no chão, então No colocava chão. um tapete. Perfeitamente, era forrado com pano. Então, a minha mãe fazia cesta, e depois as minhas irmãs já estavam maiorzinhas, fazia também, inclusive até eu cheguei a fazer. Lá na roça, chegava de noite, aí ia fazer cesta de palha. Olha que E nós punha interessante. aquelas cestas no chão para vender, em cima do que pano. Ali nós punha batata, feijão, ovo, caipira, frango, tudo misturado. Olha que Frango vivo. Bom, Era desse jeito. isso. E ali era na frente de onde hoje é a Casa Carneiro. Era. Era lá em frente à Casa Carneiro. Aí depois que fez o Mercado Novo, que a gente tratava de Mercado Novo aqui na Caldense, aí era na Rua Pernambuco. Aí passou a fazer feira ali. Ali é que dali pra frente começou a aparecer a tais banca. Faziam no começo fez a banca, põe em cima das caixas. Entendi. Depois aí já fez umas perninhas nas bancas, fechava elas, né? E amarrava para guardar. Certo. Guardava as bancas ali
Sabe onde tem aquela torre ali perto daquele predinho, no pátio do mercado? Sim. Justamente onde está a torre, naquele quintal ali, aquilo ali vivia cheio de banca. Que a gente guardava ali, pagava um aluguelzinho para guardar essas bancas ali. Interessante, certo. Era desse jeito. Aí chegava de madrugada, a gente ia lá, pegava a banca e trabalhava, depois terminava a feira, levava lá, pagava e deixava guardado para a semana seguinte. Era desse jeito. Entendi. Uma pergunta que o senhor falou. Aí foi depois da juventude que o senhor voltou, então, foi isso? Isso aí foi depois que eu já estava trabalhando, morando aqui e fazendo feira, ainda tinha esse lugar de guardar banca lá ainda. Certo. Aí, com o tempo, eu fazia feira junto com meu pai e com outro irmão meu. Aí eu comprei um ATL, porque não cabia mais as mercadorias junto para carregar. Comprei um ATL, então eu carregava um pouco na perua deles e um pouco na TL. Entendi. Aí, quando foi uma certa altura, não teve jeito. Aí aumentou a mercadoria, aí eu comprei uma Kombi. Inclusive, até hoje eu tenho Kombi, acaba uma, eu compro outra. Ótimo. E trabalha eu e minha filha direto. E a minha esposa estava trabalhando também com nós na feira, mas só que agora por causa da pandemia, aí ela tem pouca saúde, aí ela não está indo. Não, tranquilo. Isso é coisa que Deus vai providenciando para que fique melhor o tempo todo, né? É claro. Uhum. Periquito, uma coisa, ó, vou agradecer aí Madalena Muniz, que está ao vivo conosco, Edivaldo Gomes. Sejam vocês bem-vindos. E uma coisa que eu ia perguntar, é natural de onde mesmo que o senhor é? Eu sou de Santana de Caldas, nascido e criado lá. Santana de Caldas. E de vez em quando ainda aparece por lá? Vou, ainda tem minhas irmãs que moram lá, sobrinho. Eu vou lá sim, passear lá na casa deles. Certinho. E o sobrenome, né, é Freitas, né? Freitas. Então o senhor é da família Freitas. Família Freitas, a família é muito grande lá. É. Uhum. E no caso também, Periquito, são três décadas e meia de feira, né? Uhum. Descobri também uma coisa conversando com o José Roberto. Diz que a gente tem um pescador aí nato, é verdade isso? Nato não é não, mas eu sou fanático da pescaria. Eu tô sabendo que é toda segunda-feira, Eu vou segunda e quinta, depois que eu aposentei, que faz 4 anos, fez 4 anos agora em outubro que eu aposentei, aí eu parei de trabalhar na feira de quinta. Certo. Aí eu pesco segunda e quinta, é o dia da minha folga. Certinho. E já fui pro Mato Grosso também, 12 anos em carreira, 12 ou 13, eu perdi um pouco a conta. Alguma história que o pessoal possa saber? Tamanho de peixe sem exagero, hein, Periquito? Não, peixe grande. Peixe grande nós nunca pegou, não. Certo. Aí sai daqui para ir pescar tucunaré no Mato Grosso. Mas já pegou assim uns peixinhos ajeitados lá, caixara, algum peixinho maior, mas já pegou lá sim. História que eu falo, sabe, Periquito, assim, porque quem vai pro Mato Grosso, igual quem frequentou e frequenta tanto tempo a Feira Livre de Poços de Caldas, com certeza o senhor tem muita história boa, história que as pessoas gostariam de saber. Eu te peço para contar uma história que marcou na tua vida, assim, como... Marcou que eu falo assim, que o senhor achou engraçado, olhou e falou assim, nossa, isso aqui faz bem para uma pessoa saber. Vou pedir uma história da Feira Livre e outra da pescaria, fazendo um favor. Vamos começar pela Feira Livre? Vamos, só que no momento eu não estou lembrando de uma história boa. Eu lembro de história ruim que eu passava um aperto danado fazendo feira, né? E não sabia trabalhar direito, então não ganhava dinheiro suficiente, aí passava apertado para pagar os fornecedores pro caramba. Isso é uma história boa também. E com o tempo a gente vai aprendendo. Isso aqui é uma dica, né? Com o tempo você vai aprendendo. Mas eu acho que eu devo ter trabalhado uns 10 anos na feira sem saber trabalhar direito. Tá vendo? Agora, hoje em dia, eu acho que eu sei da Mododo. Não muito, mas a Mododo tem condição de manter sossegada a feira. Então. De negociar e agradar os fregueses, que a gente tem uma freguesia muito boa.
E agradeço muito a minha filha também, porque ela é número 1 lá. Ela é meu braço direito e o esquerdo também. Eu sei, a dona Josi, Então, né? é a Josi. Isso. O povão gosta muito dela, então, mas pra mim é uma honra muito grande. Isso é uma história boa, porque é uma lição de vida. É, Às vezes a pessoa olha e fala, pensa que o feirante está ali ganhando muito dinheiro e o senhor ficou mais de 10 anos para aprender para aprender, passando a profissão. dificuldade. Tanto que eu tinha um sonho de pescar no Mato Grosso, os colegas, outros amigos iam, chamavam a gente e não tinha condição de ir. Eu ficar 15 dias para lá sem trabalhar e ainda gastar com pescaria, Isso, tá eu vendo? não tinha condição. E depois de uns anos, de muitos anos, aí eu tive condição de ir e teve vez que até não, nem fez feira direito. Agora, depois que a menina tava já bem por dentro das coisas, aí ela fez feira pra mim, ela ficava trabalhando e ia pescar. É isso aí, oi. É a lei do retorno bom aí. Então, Ensinou, cuidou e agora é teu braço direito e sempre dá uma força, né? e graças a Deus a gente teve condição de pagar ela, coisa que ela estudou, formou. Tudo Isso. bem, graças a Deus, tá em paz. E Ótimo. trabalhando na feira. Isso aí. Todo dia. Um Tanto que eu ótimo parei de trabalho. trabalhar na feira de domingo. Agora eu parei, faz uns 2 meses, né, filho? Tá mais. Uns 2 meses, 2 meses e meio, por aí, que eu parei de trabalhar na feira de domingo também, pra ficar junto com a esposa. Certo. E aí vai ela e o meu genro fazer feira lá. Pronto aí. Paga uns trocados pra ele, dá certo pra ele e pra mim então dá muito mais certo ainda. Certinho, isso mesmo. Tá vendo, ó? O pessoal às vezes olha e não sabe a história do periquito, né? A verdade é essa. E, Uma história bonita. e muita gente acha que fazer feira é moleza. Mas não é não. É bem diferente. Você enfrentar madrugadas de geada, frio e montando banco com dor nas unhas de frio. E chega a época de chuva também, né? Você sofre pra caramba com chuva, molha a mercadoria, você tem que trabalhar muito para vender menos, porque aí a freguesia não vai na feira direito por causa da chuva, né? Esse ano, por exemplo, nós sofreu muito já. Eu Essa sei. chuvarada aí direto, quanto tempo vai estar chovendo sem parar, né? Exatamente. Então judia bastante. Teve até aquela quarta que a gente Teve uma quarta-feira dessa que a gente tivemos que vir embora 10 horas porque não tinha jeito. E a hora que ia derrubar a barraca lá e não vendia nada porque o povo não foi na feira e aquela chuva de vento, frio. E minha filha moeu a roupa 3 vezes, ainda bem que tinha levado as trocas e trocava. Trocou roupa dentro do peru. Como quem diz. Não é fácil não. Exatamente. Como quem diz, é um trabalho que compensa, mas que é trabalhado mesmo. Trabalhado. Exatamente. Eu gosto de fazer feira porque ali você conversa com gente diferente, com aqueles que já são amigos da gente, direto. Então você passa a hora, o dia que tá calmo, tá só o serviço, você passa uns apertos para atender os fregueses e tal coisa, mas só que você diverte também, dá umas risadas, conta umas piadas, né? Tem muito freguês que já chega brincando com a gente de longe. Isso. E a gente retribui essa brincadeira, então se torna um trabalho gostoso para fazer. Para mim é bom. Certo. E a filha também gosta, então como é que a gente diz? Satisfatório. É satisfatório, compensativo. Isso. Certinho. E por falar em feira, o senhor fica ali próximo à entrada lateral ali no estacionamento ali do mercado municipal, né? Eu Isso. fico entre o restaurante popular e a porta que entra dentro do mercado. No meio ali, tá mais perto do passeio do mercado. Ali a banca é grande. Tá Na certo. Vila Cruz a gente fica perto da PAI, debaixo da cobertura da circular, Isso. do terminal. No domingo também a gente fica debaixo da cobertura do terminal ali perto do Britas. No meio do terminal mais ou menos, embaixo da cobertura. Certo. E na quarta, aí na Irradiação. Avenida Radiação, no Santa Ângela,
A gente fica na beira do rio, no meio mais ou menos do comprimento da feira. Bom. E lá no conjunto, a gente fica na esquina encostado com a porta do tanda lá, como é que chama? Um hortifruti lá. Que tem perto. Lá Na como é que avenida. chama a rua lá, José? Eduardo Luciano. Eduardo Luciano Marra. Ótimo. E no caso, o que o senhor fala aí para quem. Porque é uma cultura que não pode acabar, concorda? Eu concordo plenamente que é uma cultura que não pode acabar. Dá serviço para muita gente e tem opção para freguesia. Não é igual você chegar no supermercado, por exemplo, o tomate tá R$10 o quilo. Aí você chega lá, uma pessoa de baixa renda, chega lá não tem condição de comprar um tomate daquele de 10 e não tem outro. Exato. A feira é diferente. A feira você chega numa banca, tá 10, que é um de primeira, por exemplo, tá 10, né? Mas você dá uma volta na feira ali, você acha uma mercadoria, um tomate até bom, mais miúdo um pouco, de 6, de 5. Quer dizer que aí para uma pessoa que não tem um salário adequado para comprar o de 10, ele compra o de 5. Fazer o mesmo efeito. Não é verdade? Sim. Então, assim por diante. Assim, tem muitos tipos de mercadoria que variam no preço. Você tem opção para escolher. Escolha e na feira também tem a opção de poder negociar com o próprio feirante, então, né? Negocia com o próprio feirante. Chega lá, se tá 6, mas você não tem condição de fazer 5, vamos supor. Aí se ele tem condição, ele faz a R$5. Lá no supermercado você tem que chegar lá, você paga até aquele centavinho que deu lá no peso lá, vai pagar. Né? Exato. Então tem menos opção no supermercado, na feira tem mais. E outra coisa, a feira também é cultural. A verdade é essa. Então, Vem desde quando o senhor falou mesmo, tinha 7 anos de idade quando começou, então. né? E outra coisa, a clientela que vai na feira, por exemplo, ele está trabalhando, ele está indo fazer as compras. Mas lá ele encontra muito amigo dele, que às vezes fazia muito tempo. Eu vejo eles encontrar na branca da gente lá, chega casal lá e encontra o casal, nossa, se abraçam lá, que fazia anos que não se encontravam, foram encontrar lá na feira. Exato, isso Né? mesmo. E então tudo isso é cativo. Né? Exato. É muito bom isso aí. Olha, Uma cultura espetacular. teve um rapaz, tá até gravado num dos programas que eu fiz, a feira, teve um rapaz que falou que tem emprego que você arruma lá, ué. Às vezes você chega lá, conversa, você não via aquela pessoa há bastante tempo, fala que tá desempregado e o outro vai e indica. E vai indo, não é? Justamente. A pessoa tá lá, às vezes, para fazer umas compras, ou nem dinheiro não tem para fazer a compra, encontra um amigo e conversando e fala, eu tô precisando de arrumar um serviço que eu perdi o emprego, tal, não sei o que. O fulano lá tá precisando. Certinho, né? Já dá andamento e acaba ingressando a pessoa que está desempregada num emprego. Certo. Ô, Periquito, com licença, só um momentinho, eu vou te pedir um favor. Pois não? Você sabe que eu entrei dentro da tua casa com o maior respeito possível e que os meus telespectadores também respeitam as pessoas que eu visito, os programas que eu faço. Obrigado. Chama tua irmã, chama tua filha para aí do lado, só um pouquinho, fazendo um favor. Bate papo com nós, dona Josi. A dona Josi é casada, ela é filha do senhor Periquito. Qual é o nome da sua mãe, Josi? Minha mãe, Maria de Fátima Graça. E da dona Maria de Fátima Graças. Não adianta, eu vou até perguntar, mas não adianta nem questionar, porque dá para ver que o Periquito tem um orgulho imenso da Josi. Então, você tem irmãos, Josi? Tenho mais um irmão. Certo. O irmão também trabalha em Poços de Caldas, em outro ramo, é isso? Trabalha na Lorenzetti, controle de Ótimo. qualidade lá. Tá vendo? Trabalhador, família trabalhadora. Josi, ajuda nós aí na prosa da feira, fazendo um favor, um pouquinho, então. Chega um pouco mais pra frente, Josi. Então, eu ia falar... Pode ficar. Eu ia falar sobre... O meu pai ensinou, né? Foi dando oportunidade para minhas primas, né? Ensinou eu e meu irmão a trabalhar na feira.
né? Meu Ótimo. irmão tomou outro caminho, foi trabalhar numa empresa, que Isso. achou que dava mais certo. E as minhas primas, né? Começou com 12, 13 anos, né? Acho que nem isso tinha direito. Eu não lembrava mais de falar isso. E igual uma das minhas primas, tava vendendo feijão, um rapaz da ótica. Começou a puxar assunto com ela, conversar com ela. E ele era um gerente de uma ótica e fez um convite. Ela ajudava só no sábado. E fez um convite para ela, se ela queria fazer um teste, que achou ela muito simpática, muito amigável, para poder ir fazer um teste lá na ótica. E ela trabalhou durante anos na ótica. Aí lá na ótica ela fez a faculdade dela, conseguia sair para a faculdade. Hoje ela é contadora, né? Trabalhou em alguns escritórios de contabilidade aqui de Poço. Hoje ela trabalha numa multinacional como contadora. Então, assim, aprendeu a trabalhar junto com a gente ali. Tá vendo? Aprendeu na feira. Aprendeu na feira. Que a gente acabou de falar que a feira, além dela dar emprego, ela ainda direciona as pessoas, ajuda a outras pessoas a arrumar um emprego, não é isso? Ajuda. Eu nem estava lembrando de falar isso para você. Além dessa, ainda tem mais 3 ainda, que inclusive elas me chamam de vô, Olha que legal. que aprendeu com a gente, e uma trabalha no Bom Pastor, já trabalhou até na Caixa já, Sim. e a outra trabalha na casa lotérica em frente ao terminal do ônibus ali, no Caixa, e a outra tá na Prisman Gold, trabalha com máquina, fez teste, que passou a trabalhar com máquina grande lá na empresa. Legal. Elas, todas interessante. elas, o primeiro emprego delas foi com nós na feira. Tá vendo aí, olha só. Foi com nós na feira. E essa semana meu sobrinho falou uma coisa engraçada sobre trabalhar na feira. Porque ele falou que ele não sabia nem comprar pão. Aí você Que falou ele ontem. que ele tinha vergonha. Ele era muito tímido, muito vergonhoso. E aí, moleque, né? A minha cunhada pegou e falou, não, vamos ajudar na feira. E aí ele começou a ajudar na feira. Hoje já faz piadinha, conversa com o freguês. Interessante. E ele mesmo rindo, brincando. Ele mesmo falou que feira é cultura, brincando, né? E feira faz a gente perder a timidez, porque eu não sabia nem comprar pão. E olha, e esse caso é É verdade. aquele Assim, rapazinho que trabalha comigo no sábado lá. é isso que eu ia Aquele falar. magrinho lá. É Ele isso tá- que eu ia falar, eu vi ele. Ele tá estudando lá no Senai. Ele já ganha pra estudar lá, pra trabalhar na Lorenzetti. Tá vendo aí, ó, certinho. Eu acho que esse já vai ser o 5º ou 6º. Bom. Trabalha com a gente, né? Uma pergunta também, assim, que é normal, que você falou da ótica, sem problema nenhum. Qual é o nome da ótica? Ótica Assis. Ótica Cis, tá O vendo aí? Guilherme É, convidou ela, que chamou ela pra ir lá. E ela trabalhou durante muitos anos com ele. E, no entanto, que ela fez a faculdade enquanto trabalhava com ele. tá vendo aí, ó. Quer dizer que então é uma junção de boas ações e de trabalhadores, a verdade é essa, né? Tá vendo? Agora então, Josi, eu vou pedir só um pouquinho da atenção dele, vou pedir pra você, pode ficar do lado sem problema nenhum, mas é o seguinte, nós vamos mudar um pouquinho a prosa em coisa sadia do mesmo jeito, certo? Voltando, que aí nós já vamos já para o finalzinho do programa, até para não cansar vocês, a verdade é essa. E agradecendo aí Gustavo Pupila, Luiz Fernando, que está ao vivo aí conosco também. E fala aí para nós alguma história que envolva Mato Grosso, que envolva um pouquinho de cultura, um assunto, alguma coisa que o senhor viu lá, que o senhor falou assim, não, isso aqui é interessante. O que o senhor puder aí, passa para nós, pela tua experiência de vida, né, Josi, que foi para lá, conheceu outros lugares. Passa aí para nós, por favor. Eu fiquei muito, às vezes que a gente foi para lá, eu fiquei muito abismado de ver a quantidade de queimada no Mato Grosso. Lá para onde nós vamos lá no Rio Tiquira, com o Piquiri. Então a quantidade de queimada aquelas matas lá é demais da conta.
Inclusive, a gente foi todas as vezes que a gente foi de ônibus. Tem um ônibus aqui no Primavera, de um amigo meu. Então nós vamos com ele. Certo. Todo ano. E teve vez que a gente ficou até com medo de passar em certos trechos de tanto fogo beirando a estrada, queimando. É uma coisa que eu achei, nossa, que eu tinha que parar com isso, com alguém fazer alguma coisa para não queimar daquele jeito. E as novidades que tem, isso das queimadas não é novidade que a gente via na televisão falar direto, né? Agora isso eu via ao vivo lá. Independente do governo que esteja no poder, tem que solucionar. Parar com isso, então. Parar com isso. Nossa, tem que pôr um basta nisso aí, porque todo ano é desse jeito. Agora as novidades que tem é que lá é o lugar que mais tem onça no Brasil, perto do Rio Tiquira e o Piquiri. E eu fui estando de vez, cada vez, ficar 15 dias lá e não consegui ver nenhuma. Olha E aí. na última vez que a gente foi, nós levou um rapazinho, filho de um parceiro nosso que pesca direto lá. O primeiro dia que chegou lá, ele já viu duas, não é uma só, não, duas. Olha e eu não essa. estava junto nessa embarcação para ver. Não conseguiu ver. Eu não estava. E eles viram, filmaram, né? Então a gente só viu os rastros das onças lá na beira do quiosque onde a gente fica, lá é só mato, né? Mas eu achei muito interessante. Lá tem muito bicho, nossa, os bichos indo de noite em volta da barraca, cachorro do mato, outros bichinhos, que eu nem sei o nome daquilo lá, né? Aparece. Certo. E aí, muito macaco bugio, essas coisas. Jacaré tem demais, é bonito. Muito importante a natureza lá. Contato direto com a natureza, Contato então. direto. Então, eu adoro a natureza. Nossa, aqueles mundo de arara, papagaio. É show de bola. Certo. E contando que lá tem muito peixe também. Tucunaré pegava demais. Agora, as últimas vezes que foi, zangou, né? Mas as pescarias muito boas. Comia muito peixe lá. Ótimo. Peixe a reviria. Faz quanto tempo que o senhor não vai lá? Foi para um ano só, né? Só esse ano passado, agora que eu fui. Então é recente. É recente. Tá indo pra lá Eu direto. parei, agora não vou mais não. Cansei de... Agora eu vou pescar só por aqui mesmo. Tá certo. Foi muito, tá bom demais, graças a Deus, tá ótimo. Não quer voltar pra ver uma onça lá? Eu falo que não, né? Acaba As outras vendo. já eram Cai em tentação. Era um cifrão já, né, filha? Que a gente falava que não ia mais. Quando eles me chamavam para ir, aí a Josi falava, você quer ir? Vai, pai. A minha esposa ia falar, você quer ir junto com eles? Vai, pronto. Não é coisa, não, já arrumou até as malas. Tá certo. Vamos deixar registrado, então, o desejo que o senhor encontre uma onça lá, sem perigo nenhum, né? Que consiga ver de um pouquinho mais longe, mas que consiga ver, ué. Então. Quem sabe a próxima vez, né? Ué. Se ver, vai ter que dar uma entrevista pra nós aqui novamente pra falar como que foi, não é não, Josi? Então, no medo que passou, né? Exatamente, aí. Mas lá a gente não viu, mas sabe que tem. Na estrada lá é um areião só, sabe? Areia, tipo areia de praia, os caminhos lá. Tem 118 quilômetros de estrada de terra. Olha, bastante. Quando sai da pista, 118 quilômetros de estrada de terra. Gasta 5 horas para você passar. Tanto faz numa D20, uma 4x4, como no ônibus. Porque é patina naquela areião, sabe? Areia de praia, fininha. Então lá nós chegamos a ver lá o rastro de 2 onças, uma em cada rastro de carro, acompanhando o rastro dos porcos do mato, sabe? Que andou dentro da estrada, mas por quilômetros. Olha. O rastro dos porcos e o rastro das onças, uma em cada rastro do ônibus. Que rastro tão grandão. Super interessante, ó. Então lá tem muita onça. Certo. É isso aí. Certinho. Olha, estamos chegando ao final do programa e aí vamos pedir novamente a presença da Josi, por favor. Aí. Chega mais perto dele, Josi, fazendo um favor. Olha. Tá aí, ó. Pai e filha. Então, pra gente terminar o programa,
Não esquecendo que o periquito ama a todos da família. É lógico que tem o irmão, a esposa, isso a gente sabe. Mas então vou pedir para vocês dois aí poder finalizar o programa dizendo o que vocês acham da vida em si e da feira que não pode terminar, não só em Poços de Caldas, mas em cidade nenhuma do nosso país. E aí, filha, dá tua dica aí. Então, sobre a vida não é fácil para ninguém, né? Eu estudei psicologia, sou psicóloga formada, e a gente vê como as pessoas sofrem, né? Porque não é fácil viver. Mas a gente pode buscar alternativas para a gente sair, às vezes, dessa dificuldade. E eu e meu pai, às vezes, a gente brinca, fala assim, que rir é a melhor solução, né? Tem hora que, às vezes, a gente tá meio triste, meio chateado, mas chega um amigo, você conversa, troca uma ideia, dá umas risadas. Então, aquilo ali parece que vai aliviando. Às vezes você conta o problema. Por que a gente vê hoje tantas pessoas doentes? Porque elas guardam só pra si aquilo que tá passando, né? Se a gente compartilha o fardo que tá dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, o fardo fica mais leve, né? Então precisa ser falado, precisa ter alguém ombro a ombro. Eu falo que a nossa geração falta isso, esse ombro a ombro. E a feira a gente vê muito isso. Que hoje, graças a Deus, tem a tecnologia, o povo manda mensagem, pede iFood, né? Não precisa ir nem no lugar comprar, mas eu falo que perde essa humanidade de estar ombro a ombro, de olhar olho no olho, de ver o semblante, de ver como a pessoa tá naquele dia. Às vezes, pelo semblante, a gente vê que a pessoa não tá muito bem. E aí, 2, 3 palavras, às vezes você conversa, às vezes nem comprando. Tem muitos fregueses que passam e falam, hoje eu não vou comprar nada não, tá completo lá. Mas pela amizade, pelo carinho que tem com a gente, né? Então, eu falo que a gente precisa mais disso. Mais ombro a ombro, mais humanidade, Certo. né? E em relação à feira, eu acho que a feira não pode acabar mesmo. Porque eu falo que ali é um lugar onde você encontra os amigos, você conversa, você troca receita, enfim, é um lugar onde que você consegue ter essa socialização, que às vezes falta. Gente que trabalha só no computador, às vezes trabalha no automático dentro de uma empresa porque precisa bater meta. E ali na feira não, ali você pode rir, você pode brincar, você pode levar a vida mais suave. A feira também é uma terapia. Uhum. E como é? Eu falo que tem muitos idosos que são fregueses nossos que perdeu o companheiro, que perdeu a companheira, perdeu filhos nessa pandemia. E às vezes chega ali, compra alguma coisa e vai desabafando. E a gente vê assim, a pessoa chega com um semblante, a gente fala, a vida tem que continuar, a gente tem que buscar força, olha, você tem teus netos, você tem teus filhos. E aí um pouquinho que você conversa com a pessoa, não é que você vai tirar o problema dela, né? Mas fica mais leve o fardo dela, né? Fica mais suave aquela angústia que ela tá passando. Exatamente. Só porque ao vivo a gente teve uma queda de sinal. E aí eu sei o que a gente perdeu. Foi a parte que você falou que você deseja o bem para os seus clientes também. É isso, né? Isso. A gente tem uma questão boa, porque todas as pessoas que passam beirando a nossa banca estão nos abençoando de alguma maneira, conversando, comprando. Então a gente sempre abençoa os nossos clientes, fala que Deus te abençoe, uma boa semana, deseja coisas boas para a pessoa, né? E eu falo que isso faz a diferença. Exatamente. Algo então, Periquito? Porque, olha, Eu acho que a minha filha já disse tudo. é isso que eu Quase ia tudo. falar, graças a Deus. Mas uma outra coisa é a feira ajuda muito e é uma dica para que as pessoas levem seus filhos logo no começo para incentivar eles a trabalhar na feira, filho, neto, que aprende igual os meus netos que aprendeu e estão tudo bem empregado aí na cidade. Certinho. Aprenda a comprar. Eles aprenderam tudo lá, aprendeu a vender, a pesar, respeitar as pessoas. Hoje estão tudo novo
novinho aí já tá tudo engajado no serviço. Certinho. Em firmas boas aí, tem uma no Danone, outra na Prisma Gold, outra no Bom Pastor, outra na Casa Lotérica, né? Exato. Então tá tudo bem, bem encaminhado, como se diz. Isso É mesmo. isso aí que eu tenho para dizer. E eu tenho que agradecer vocês. Obrigado por deixar eu entrar dentro da casa de vocês e poder falar um pouquinho da história de vocês. Agradecer aos telespectadores e, independente de religião, agradecer o nosso Deus e o nosso Jesus Cristo, Amém. né? Verdade. Amém. Algo mais? Não. Acho que por hoje é só, né? E vamos pra feira, pessoal. E vamos pra E vamos feira. pra feira, Vamos Vamos pra pra feira. feira, vamos ajudar Procura a a banca do economia. Periquito e da Josi lá, que lá tem mercadoria boa. Isso. Mercadoria boa, pessoas excelentes. E lá nós bate um papinho lá. Dá umas boas Nem que seja pra risadas. contar as mentiras de pescaria, né? Estamos aí. Você viu que graças a Deus, né, senhor Periquito, o senhor viu que eu não deixei o senhor falar nenhuma mentira, porque a conversa é boa, mas graças a Deus a gente fala, não deixou falar mentira, não, é que ele não fala mentira. E essa história de pescador é meio que mito, não é? Ou não? O senhor chegou a ver algum peixe lá de 7, 8 quilos? Mas chegou, a gente pegou lá, ué. É. Pegou o pacu lá de 6 quilos e tanto lá. Inclusive até os guardas tomou um caminho ó, que a gente vinha vindo embora, porque passou da medida. Certo, Tem, mas lá não é tem, culpa de tem, vocês. tem a medida que não pode trazer, menor, e Isso. medida acima também, que é o peixe que vai reproduzir lá. Isso. E pegamos um peixe lá que passou da medida, 1 centímetro lá. A gente não pode trazer, eles tomaram ele de nós. Não tinha como saber também, né? O senhor não tinha como saber, ué. Como que ia saber, né? Não, eu não sabia que ele tinha a medida maior. Isso, Então, aí, pra mim, que a medida era só menor. isso. Aí, acabamos perdendo o peixe. Pô, faz parte. Mas é bom demais. Não pode, o que não pode é falar que pegou um peixe de 20 quilos, né? Não é? Aí não tem. Aí não tem, né? Tem, sim. Qual é tubarão, qual é mar, né? Não? Tem umas cacharas grandonas, só Tem que... pirarucu grande pra caramba. Lá não, nesse rio que nós foi, não tem, né? Mas o dono do ônibus que a gente leva nós, ele e o Pedro Beraldo, eles pegaram um pirarucu de 105 quilos. Olha, E tiraram. bastante. Os dois eles tiraram. Olha. Né? Mas não é lá nesses rios lá, não, que nesses 2 rios que nós pesca lá não tem. Uma também para tirar um peixe de 105 quilos dá trabalho, hein? É, eles tiraram. Boa camisa. Isso aí. Certinho, então. Muito obrigado vocês. De nada. A gente que agradece. Sempre às ordens. Muito obrigada. Gente, Estamos saúde. aí. Oh, muito obrigado. Gente, saúde e paz Agradeço a mesmo. presença aí. Desculpa alguma coisa, nossa. Que é isso, bem capaz. Eu que agradeço a família Freitas, ao Periquito, a dona Josi. Agradeço a família inteira e que estejam sempre vocês todos muito bem. Se Deus Certo? quiser. Valeu. Você também. Vai Obrigado. Tá muito bem. Amém. Se Deus quiser. Muito obrigado, bastante saúde e paz e até bem breve, se Deus quiser. Até breve. Força. Obrigado, telespectadores. E aí está o primeiro programa que está sendo feito aqui com a família Freitas, o programa Proseando. Força!